Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar presente neste evento. Agradeço muito aos organizadores, principalmente o pessoal da diretoria regional, Tiago, João, pelo convite para estar aqui. E é realmente um prazer poder rever tantos amigos, né, que eu venho fazendo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Não vou nem tentar enumerar os nomes com medo de esquecer. E agora também a gente sempre encontra outras pessoas e é muito bom. Então, inicio a minha apresentação com essas palavras que eu acho que são muito importantes, porque quando a gente vê um movimento assim, no domingo tem tanta gente aqui para o painel de encerramento, a gente fica realmente contente e devemos fazer elogios, porque isso não é uma coisa assim tão banal. Bom, então, dentro desse tema muito complexo que foi escolhido para esse evento, desafios da prática profissional do professor que ensina matemática. A conversa que nós tivemos, né, eu, Vinícius, João, por e-mail, foi no sentido de eu fazer uma fala sobre os desafios da formação docente na licenciatura em matemática. Então, nós ainda não estamos no exercício profissional, mas preparando as pessoas para esse exercício profissional de professor de matemática da educação básica. Então, eu vou organizar essa minha apresentação em 4 momentos. No primeiro momento, eu vou fazer um panorama bem geral da formação de professores da educação básica no Brasil. Depois, eu vou falar sobre o modelo de formação que tem prevalecido nos cursos de licenciatura em matemática. É um modelo, é uma tradição que tem mais de 80 anos, que eu considero que ainda é predominante. A partir daí, eu quero fazer alguma discussão a respeito de uma afirmativa que eu acho que é incontestável. Se o professor vai ensinar matemática, tem que saber matemática. E, finalmente, a caminho de uma conclusão, né? E são poucas palavras. Bom, então, nessa primeira parte, eu vou usar de artigos recentes sobre a formação de professores de matemática. De matemática não, professores da educação básica no Brasil. Então, eu parto aí de um artigo recentemente publicado pela professora Elba Siqueira de Sá Barreto, na Revista Brasileira de Educação, revista da Amped, no qual ela discute um pouco sobre esse tema. Então, ela começa dizendo que os professores constituem o terceiro subgrupo ocupacional em número no Brasil. Para atender os 51 milhões de alunos da educação básica, nós temos cerca de 2 milhões de professores, 80% no ensino público. E uma coisa importante é que, como é preciso formar professores, a gente tem visto o crescimento do número de cursos, crescimento do ensino superior em decorrência disso. Em dados de 2011, então a Elba Barreto diz que 26% dos cursos superiores do Brasil são de formação de professores para educação básica. Dentre eles, os mais numerosos são os cursos de pedagogia, entre as licenciaturas, né? Existe a licenciatura em pedagogia. E a oferta dos cursos de pedagogia é a segunda maior do país, quer dizer, o que tem mais cursos? Pedagogia é o segundo lugar, o primeiro são os cursos de administração. O que acontece? Por que a gente tem esse crescimento do número de cursos para formar professores? Essa expansão tem acompanhado a expansão da oferta escolar. Historicamente, a gente sabe que o Brasil foi um país que teve uma escolarização bastante tardia, aí somente depois de 500 anos que nós chegamos à universalização da frequência ao ensino fundamental. É obrigatório. O ensino é obrigatório, mas a gente passa a ter 90 e tantos % de crianças, adolescentes na faixa etária, matriculadas no ensino fundamental, muito recentemente. Para os jovens, isso pode ser uma coisa banal, mas nós temos que considerar que é muito pouco tempo, né? A partir de 2000, mais ou menos, que a gente tem muita gente na escola, acesso chamado acesso universal.
Alguns marcos recentes da expansão da escolarização. Então, também coisas recentes. Primeiro, o aumento de 1 ano no ensino fundamental, 2006. A duração do ensino fundamental aumentou 1 ano, as crianças a partir de 6 anos vão para a escola, aí a gente tem os 5 primeiros anos, depois os anos finais do ensino fundamental, primeiro e segundo segmento do ensino fundamental. Outra coisa é a emenda constitucional número 59 de 2009, que estendeu a obrigatoriedade escolar para dos 4 aos 17 anos, da pré-escola ao ensino médio. Um ponto em que a gente ainda não avançou tanto, mas que está garantido pela Constituição de 88, é a necessidade de oferecer creches para crianças até 3 anos. Então, essa parte a gente acha que ainda não está, apesar de estar crescendo a oferta de educação infantil, né? Isso ainda está menos desenvolvido do que deveria estar. Sobre as políticas de formação de professores, a partir de 2000, é pertinente nós lembrarmos esses documentos curriculares, as diretrizes curriculares para a licenciatura em matemática, aqui no caso específico nosso, depois 2001, depois 2002, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, para todos os professores. E, finalmente, nós temos um documento bastante recente, que é agora de julho de 2015, são as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos professores do magistério da educação básica. Outras coisas que devem ser lembradas. Obviamente, eu não vou conseguir falar de tudo, mas há coisas que a gente não pode deixar de mencionar, porque elas vão realmente fazer uma mudança no nosso cenário da educação. Investimentos em educação à distância, com a criação de um número muito grande de cursos de licenciatura em instituições públicas e privadas, a criação do PIBID, Programa Nacional de Bolsa de Iniciação à Docência, desde 2007, e a oferta de cursos de licenciatura vem crescendo também, porque foram abertas novas universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que passaram a oferecer também cursos de licenciatura, nas várias áreas, inclusive matemática. Bom, então o que nós não temos é falta de curso para formar professores, mas nós temos, historicamente, falta de professores. E ao mesmo tempo que nós vimos assistindo a esse crescimento do número de cursos, nós sabemos que os cursos têm sido esvaziados, têm tido baixa procura inicial, defasagem entre o número de ingressantes e o de concluintes, e, finalmente, que os poucos concluintes, os formados na licenciatura, nem sempre se tornam professores de educação básica, optam por outras possibilidades de trabalho. O número de concluintes de todas as licenciaturas, segundo o livro feito pelas Bernadette, Gatti, Elba Barreto e Marli André, gira em torno de 30% dos ingressantes dos cursos. Então, aqui alguns dados, de coisas. O Brasil muito grande, mas alguns eu acho que é bom a gente citar. Por exemplo, meus colegas lá da Faculdade de Educação, que não são da Educação Matemática, o Antônio Aranha e o João Valdir de Souza, escreveram um artigo no qual eles relatam um levantamento feito na UFMG e dizem que em 2013 a instituição formava metade dos professores que formaram 10 anos antes. Na licenciatura em matemática, a gente tem um exemplo da pesquisa da professora Marilena Bittar. Em artigo recentemente publicado no Polema, ela diz que o curso da UFMS, em 30 anos, recebeu 1.400 ingressantes e formou 273 estudantes, 19,5% de egressos, e ela diz ainda que esses dados são aproximados. Muitos egressos, relata Marilena, não atuam como docente de universidade. Essa carência de professores de matemática e ciências vem sendo falada há muito tempo, Agora parece que nós temos falta de professores também das outras áreas, mas ciências e matemática é uma coisa histórica aqui no Brasil, essa reclamação, Não tem professor, não tem professor. O que acontece? Quando a gente vê que existe tanta oferta de cursos, tantas oportunidades,
com certeza, nós podemos dizer que as carências não estão relacionadas à inexistência de oportunidades para a formação inicial. Todos sabem que fatores externos aos cursos repercutem no baixo número de concluintes e, entre esses, no pequeno número dos que se dedicam à profissão para a qual se formaram. A profissão não é atraente e tem perdido para oportunidades mais vantajosas no mercado de trabalho. Tem sido reconhecido também que não basta oferecer uma boa formação, é preciso manter os docentes na profissão. A gente tem também o abandono da profissão. Então, também é muito conhecido, todos sabem, está presente em todas as nossas conversas, né, na área da educação, e é imprescindível que o professor tenha remuneração condigna, condições de trabalho adequadas e oportunidade de progressão na carreira. Medidas que estão ao nosso alcance, nós que trabalhamos na formação inicial, restritas ao alcance da formação, não são capazes de prover essas necessidades. Entretanto, reconhecer esses problemas externos não nos exime de analisar e discutir aspectos internos dos nossos cursos. No caso da matemática, então, a minha proposta é que a gente debata a manutenção de uma tradição formativa originada no nosso país há mais de 80 anos, em que um certo tipo de conhecimento disciplinar é tomado como base suficiente para a atividade docente. Essa tradição formativa que permanece, também é bom lembrar que não é exclusiva da matemática, ela também está presente em outras áreas. Então, a Bernadette Gatti coloca essa situação em palavras que eu achei bem interessantes. Há um clima cultural do passado que atua fortemente no presente como hábitos que sustenta a estruturação das licenciaturas em um modo semelhante às primeiras experiências, mesmo que com modificações aqui e ali. Então, para problematizar esse tema, no conjunto das milhões de desafios da formação das licenciaturas em matemática, eu vou começar apresentando 2 trechos de entrevistas de egressos aqui da UFMS, que estão transcritos no artigo da professora Marilena. Ela fez essas entrevistas no ano de 2013. Bem, então tem a Márcia, que foi entrevistada pela Marilena, que disse assim: bem, todos nós sabemos que o curso de licenciatura não prepara alunos para atuar em sala propriamente dita. Já soube de muitos casos de colegas que pediram exoneração do cargo por não saberem como lidar com os alunos, que, por sua vez, estão se tornando apáticos, não aceitam matemática como disciplina. Já ouvi de alunos que matemática deveria ser matéria optativa. Esses escritos são da professora Marilena, no artigo dela. E um outro testemunho é da Ângela, outra entrevistada, que diz: uma pena que os cursos de licenciatura não preparem, de fato, os acadêmicos para atuarem como professores de ensino fundamental e médio, foi o outro texto que eu acentuei, e os incentivem sempre a atuar em carreiras paralelas ou mestrado, doutorado, sem conhecer, de fato, os meandros da educação básica do país. Bom, dada a complexidade que caracteriza a educação escolar brasileira nos dias de hoje, essas afirmações sobre a incapacidade de os cursos de licenciatura prepararem o professor que atuará em salas de aula de educação básica podem ter muitas leituras. É que, como todos nós sabemos, formar um professor de matemática requer os conhecimentos de vários campos, e o despreparo pode estar em muitos lugares. Então, a questão da preparação dos docentes, né, quando a gente fala dessa coisa, não estão preparados, ela não está de maneira alguma restrita à questão da formação específica na área de licenciatura. Entretanto, eu quero falar disso, essa formação específica para ensinar matemática, que eu proponho discutir aqui, e para isso acho que é necessário realmente olharmos para essa tradição de longa data que ainda predomina, apesar de alterações realizadas ao longo do tempo, né, desde 1934, quando foi criado o primeiro curso de matemática no país, o curso da Universidade de São Paulo. Apesar, houve alterações, né? Eu ia falar que não houve, só que
são alterações realizadas muitas vezes para satisfazer requisitos normativos, tais como mais recentemente as diretrizes curriculares nacionais de 2012. Né? 2015 a mudança está muito recente, né, a publicação dessas diretrizes. Bom, qual é a tradição de longa data que, apesar das modificações advindas de necessidades postas pelas normas legais de formação de professores, continua a prevalecer nos cursos de licenciatura? Em 2013, o documento produzido pela Comissão Paritária da SBEM e Sociedade Brasileira de Matemática reconheceu que a formação inicial de professores de matemática, atualmente, ainda é muito próxima conceitualmente da proposta pelo primeiro curso brasileiro da USP, desde 1934. Então, agora a gente está falando da falta de professores de matemática e dos problemas da formação, né? O documento da SBEM alude a um modelo de formação de professores que ficou conhecido como 3+1 e que se baseia na seguinte estrutura para o processo de formação do professor da escola. 3 anos de formação nos conteúdos específicos, matemática, no nosso caso, mais 1 ano de didática, ensino. Na época de fundação dos cursos de licenciatura, aqui eu vou usar bastante um artigo escrito pelo meu colega Plínio Cavalcante Moreira, que foi professor da UFMG, hoje ele está na Universidade Federal de Ouro Preto. Ensinar era visto essencialmente como transmitir o conhecimento do professor para o aluno. E aprender era basicamente receber essa transmissão sem muitos ruídos. A estrutura 3+1 é perfeitamente consistente com essa visão. O futuro professor passa por uma primeira etapa de aprender o conteúdo, 3 anos de matemática, e depois por uma etapa de aprender a transmitir, 1 ano de didática. A lógica subjacente a esse modelo é que o bom professor precisa, antes de tudo, deter o conhecimento. Não contestamos tal afirmativo, pois é claro que ninguém pode ensinar o que não sabe e é de se esperar que os futuros professores dominem muito bem esses conteúdos específicos de cada área. Contudo, há várias interpretações acerca dos conhecimentos específicos que devem integrar a formação inicial dos professores de matemática. Bom, em termos de organização dos cursos, de distribuição da carga horária, então o Plínio diz assim: as licenciaturas saíram do 3+1, a partir de mudanças na legislação e particularmente dessas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, de 2002, o formato 3+1 se modificou. Nem as disciplinas de conteúdo matemático ocupam 75% do tempo curricular, como no 3+1, nem a ideia de competência docente se reduz a saber matemática e saber transmitir. Então, ele fez um estudo das matrizes curriculares de alguns cursos de universidades grandes, como a USP, a Unicamp, a UFMG, acho que a UFPE, outros, e concluiu que, atualmente, o espaço ocupado na carga horária com os conteúdos chamados científicos, atualmente é de 45% a 55% do tempo da formação inicial. Mas aí, ele formula essa pergunta. Bom, elas saíram do 3+1. Será que 3+1 saiu das licenciaturas? E a resposta é a seguinte: não. A lógica subjacente ao 3+1 ainda é a lógica estruturante desses cursos. O princípio basilar ainda é o mesmo: separar as disciplinas de conteúdo e as disciplinas de ensino. E a gente considera também que a questão da formação matemática do licenciado não está resolvida, plenamente resolvida. O problema da permanência da lógica que presidiu a constituição dos primeiros cursos de formação de professores no Brasil não é exclusivo da licenciatura em matemática. É bom sempre lembrar isso, né? Nós ficamos muito restritos ao nosso campo, mas isso não é uma exclusividade nossa. Vários autores têm chamado a atenção para o tema de formas distintas. Então, por exemplo, a Elba Barreto se refere ao assento dos cursos nas disciplinas da área de referência, no nosso caso é matemática, assinalando a falta de um foco claro na docência. Bernadette Gart fez um estudo de vários cursos e ela até foi boazinha com a matemática, porque ela disse: os cursos de licenciatura em matemática apresentam maior equilíbrio
entre as disciplinas relativas aos conhecimentos específicos da área e aos conhecimentos específicos para a docência, embora as instituições públicas mantenham, em sua maioria, carga horária bem maior para disciplinas relativas a conhecimentos específicos, espelhando mais a ideia de um bacharelado do que a licenciatura. E quando eu leio essa frase, eu me lembrei de uma fala de um dos entrevistados da professora Carla na pesquisa de doutorado, referente à licenciatura daqui da UFMS, e ele disse que é uma licenciatura bacharelesca. Ou foi durante algum tempo, digamos assim. Os meus colegas Antônio Aranha e João Valdir Souza lembram que não se mudam práticas cristalizadas do tempo apenas com pareceres e resoluções, que não basta uma organização curricular que supere o famoso 3+1 se as práticas cotidianas dos professores formadores estabelecem uma hierarquia de bacharelado e licenciatura, em que a formação pedagógica, quando não é vista como inteiramente desnecessária, é apenas tolerada como um verniz cultural, já que o essencial da formação, segundo esses professores, é o domínio dos conteúdos específicos de cada área. E agora, então, eu quero fazer uma discussão, né, voltada para essa frase incontestável: se o professor vai ensinar matemática, tem que saber matemática. Essa forma de pensar coloca os matemáticos, profissionais socialmente reconhecidos como cientistas e especialistas na matéria, na linha de frente do desenho e da execução da formação matemática na licenciatura. Então, aqui, seguindo Plínio, nesse artigo de 2012, algumas perguntas podem ser feitas. Primeiro, que matemática o professor vai ensinar na escola? Conhecer a prática. Segundo, que matemática deve ele conhecer para ensinar essa matemática da escola? Desenhar a formação. Ou ainda, nós podemos reformular de outra maneira. Existe uma forma de conhecer matemática que seja especificamente apropriada para o trabalho profissional do professor da escola básica? Em outras palavras, existe uma forma de conhecimento matemático que se associa a um olhar profissional docente para a sala de aula de matemática da escola? Agora eu vou me referir a um artigo escrito pelo professor João Viola, todo mundo só chama de Viola, só eu que chamo de João, a partir da pesquisa de doutorado dele. Ele entrevistou vários formadores de professores de matemática, tanto matemáticos quanto educadores matemáticos, e nesse artigo ele sistematiza diferentes respostas a essas questões formuladas anteriormente, dadas por esses colaboradores da pesquisa dele, matemáticos e educadores matemáticos. A pergunta que o João fez a eles foi: como o senhor ou a senhora caracteriza a formação sólida em matemática, porque ele fala assim muito que tem que ter uma formação sólida em matemática, do futuro professor que ensina matemática nos cursos de licenciatura em matemática? Antes de passar essa caracterização, é bom lembrar uma fala do João nesse artigo referente aos cursos. Então é a seguinte: ainda impera uma tradição que impõe as disciplinas da matemática acadêmica, como cálculo diferencial integral, análise real, estruturas algébricas, álgebra linear, entre outras, como parte fundamental e nuclear desses cursos, sem haver muitas justificações e sem se estabelecerem papéis para essa composição de parte da formação matemática do futuro professor. Aí agora passando aos tipos de falas, né, que ele conseguiu nas entrevistas que ele fez. A formadora... Então, o primeiro tipo de formadores que nós conhecemos bastante. Há formadores que afirmam que não dá para pensar em um professor de matemática que não conheça essa matemática acadêmica, que um professor tem que fazer um bom curso de análise, que a matemática acadêmica dá firmeza e segurança ao professor,
e que se os futuros professores forem expostos a discussões que envolvem essa matemática, não ficarão titubeando em responder às perguntas dos alunos. Há também informadores que dizem que não há fundamento em se insistir que a matemática que se discute na escola tem suas especificidades e que o licenciando teria que estudar isso. Eles consideram que essas coisas da matemática escolar são apenas exemplos e meras particularidades da matemática, que é única, porém em diferentes níveis de sofisticação. E aos formadores que aderem às perspectivas propostas por pesquisadores que apontam para a existência de uma matemática própria para o trabalho do professor da escola básica, e essa matemática, que alguns têm chamado de matemática do professor, matemática escolar ou ainda matemática para o ensino, não se identifica com aquilo que, sob a referência de formação de conteúdo, tem sido trabalhado nas licenciaturas regidas pela lógica do 3+1 e suas variantes. Esse terceiro tipo também aparece no trabalho do João, mas aqui eu estou usando novamente o artigo do professor Plínio, que é um dos entrevistados do João na pesquisa dele. Eu gostaria de defender aqui hoje essa última posição, e em favor dela recorrerei a situações que tenho vivido no presente semestre, segundo semestre letivo de 2015, como docente da licenciatura em matemática da UFMG, ao lecionar a disciplina Números na Educação Básica, disciplina específica para a licenciatura. Atualmente eu tenho somente 15 alunos, estou dando aula à noite. Nós temos essa disciplina no diurno e no noturno. Os alunos podem se matricular em diferentes turnos, mas a maioria dessa turma é constituída por alunos do curso noturno. Então, na segunda aula do semestre, eu e minha colega que está dando aula na mesma disciplina no diurno, pedimos aos estudantes que respondessem a 6 questões sobre números, que envolvem principalmente números racionais e irracionais. Vou falar de 2 das questões e apresentar algumas das respostas. Então, a questão 2 pedia que os alunos definissem número racional, depois entender o que é número irracional para você, depois, a soma de 2 números racionais é sempre racional? Justifique. A soma de 2 números irracionais é sempre irracional? Justifique. Tudo num clima, não, vocês não estão fazendo prova, nós estamos querendo só saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Né? E eles fizeram com bastante empenho, ficaram até o final da aula respondendo, pensando, e não deixaram nada em branco, pedi para fazer com cuidado mesmo, fazer um esforço para responder as questões. Bom, aí uma resposta sobre o número racional. Para mim, o número racional é todo número finito que resulta de uma divisão, ou seja, o quociente finito da divisão entre números inteiros ou não, ou o quociente infinito que pode ser representado por uma fração, divisão. No item B, o que é um número irracional para você? Apareceram essas respostas que eu selecionei aqui. Tem muitas outras, né? Depois eu comento rapidamente. É um decimal com dízimo periódico. É um número que possui infinitas casas decimais. São os números constituídos pela raiz quadrada dos números racionais, mas que não é possível a extração dessa raiz, sem considerar os números complexos. Item D. A soma de 2 números irracionais é sempre irracional? Justifique. Sim, excetuando-se o caso do zero, a adição entre irracionais é sempre um número irracional. Sim, pois ao somar 2 números infinitos, o resultado continua sendo um número infinito. Sim, a soma é sempre irracional, pois não é possível nenhuma simplificação tal que a irracionalidade seja perdida. Aí vem a questão C, o seu diâmetro. Chamando de C o comprimento da circunferência em centímetros e de D a medida do diâmetro em centímetros, obtemos π igual a C sobre D. Isso levou um aluno a concluir que π era irracional, faltou o π. O que você diria a um aluno que lhe apresentasse tal conclusão? Resposta: algumas.
Diria que sua conclusão está correta, se considerarmos o comprimento C e o diâmetro D como números inteiros, mas que, na verdade, π é aproximadamente C sobre D, isto é, trata-se de uma aproximação. Outra resposta, que não basta apenas o número ser representado por uma fração para que ele seja racional. É preciso que ele possa ser dividido e a divisão ser exata ou dízima periódica. Essas são apenas algumas das respostas. Nelas, nós encontramos não somente problemas em relação ao uso da linguagem, né, linguagem natural, linguagem matemática, mas também erros e inadequações conceituais. E tem muito mais, né? A gente posteriormente tem trabalhado isso em sala com os licenciados. Vamos fazer isso ao longo do semestre. Esses alunos, em sua maior parte, já cursaram, já estão adiantados no curso. Já cursaram as disciplinas de cálculo, geometria analítica, álgebra linear. E entre as específicas da formação matemática da licenciatura, eu perguntei a um por um, 11 deles já foram aprovados em fundamentos de análise, que é da licenciatura, mas há alunos que, em vez de fundamentos de análise, fazem análise 1, que é do bacharelado, e ou fundamentos de álgebra. Então, pelo menos 11 já fizeram pelo menos uma dessas disciplinas. E eles se sentiram muito incomodados com as dificuldades que tiveram. Então, a nossa conversa com eles foi: calma, gente, isso aí eu acho que não é por vocês, isso, as falhas são nossas, né? A essa altura, vocês terem as dificuldades. Não estou dizendo que as disciplinas da matemática acadêmica não sejam importantes. Apenas pretendi evidenciar com esses poucos exemplos que as posições que insistem na ideia de que essas disciplinas constituem uma base segura para o professor e que a matemática escolar constitui-se de casos particulares de assuntos nelas abordados são questionáveis. Bom, e aí, caminhando para uma conclusão, a gente pergunta, né? Se pergunta, nós sabemos que há pesquisas em educação matemática que apontam esse conteúdo específico, matemática do professor. São muitos pesquisadores, inclusive nós temos brasileiros, né, envolvidos nisso. O que a gente tem visto, então, é que essas disciplinas, ditas, né, por muitas pessoas como capazes de propiciar uma base segura, né, para os professores de matemática, da educação básica, ao que parece, elas não conseguem dar ao licenciando subsídios suficientes para dar respostas adequadas a perguntas essenciais do conjunto dos conhecimentos matemáticos usualmente propostos para a educação básica. Em todos os currículos nós temos números. Nós temos variações, né, ao longo do tempo, conteúdos que entram, que saem das propostas curriculares, mas números estão sempre presentes, e desde os anos iniciais. Bem, então, voltando a esse artigo também recente da professora Bernadette Gatti, no qual ela não está falando de licenciaturas em matemática, mas de formação inicial de professores de todas as áreas, a realização de algo novo em culturas cristalizadas, de fato, exige ações ousadas que criam rupturas no status quo. Também processos de mudança são construções, em geral, em longa temporalidade, demora muito. A menos da emergência de uma crise. Olha, gente, mais crise do que esse momento, eu acho que é praticamente impossível. A gente não consegue formar professores, é muito complexo mesmo, né? E a mudança também parece que é muito difícil. Por isso que é uma pergunta: é possível mudar? Concepções de licenciatura como curso de graduação pleno, com características particulares, específicas, em um ambiente coletivo, em que formar professor é menor, um ambiente em que existem dificuldades epistemológicas para escolher o que é necessário um professor saber para iniciar seu trabalho na educação básica, saberes disciplinares, saberes pedagógicos, saberes culturais, vem gerando arranjos que evidenciam a valorização apenas da formação disciplinar de modo indiscriminado. Bom, e aí, finalmente, finalizando, o que é necessário em conhecimento disciplinar a um professor para atuar na educação básica não é menor ou mais aligeirado, mas pode ser diferente em alguns aspectos do que é necessário para formar um especialista stricto sensu. Eu acho que essa frase se aplica muito
porque a gente vê colegas dizendo que está empobrecida, a formação será empobrecida se nós retirarmos do currículo todas essas coisas tradicionais, né? Que vai ser aligerado, então não são ideias correntes por aí. Então este é apenas um entre os inúmeros desafios da formação inicial de professores de matemática nos cursos de licenciatura. Eu vou terminar por aqui e depois nós podemos conversar mais, né, durante o debate. Eu tenho algumas referências que eu usei e fico à disposição de vocês para depois a gente conversar mais. Obrigada.